Deus quer alguém forte também que ame o bem e lute contra o mal. Alguém que vença a força natural. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? A paz do nosso Deus seja de cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso Deus. Louvado seja Deus. Conosco aqui o irmão Ricardo e o Alexandre. Nós vamos falar da lição 3, a fim de que todos sejam um. Vamos nos colocar de joelho para falar com o nosso Deus? Glorioso Pai que estás nos céus, louvado e magnificado seja seu santo e excelso nome para sempre, Senhor. Amém, Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essa lição da Escola Sabatina, por mais esse alimento espiritual, Pai, que vem direto das Tuas mãos para nossas mãos. Senhor amado, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa incapacidade de compreender, mas nós sabemos que se o Senhor estiver conosco, nós seremos mais que vencedores. Amém. Se o Seu Santo Espírito for o nosso professor, nós não temos como errar. Ó Senhor, que a Tua presença permaneça conosco, que permaneça também com os nossos amigos, com os nossos irmãos que estão nos assistindo e ouvindo no outro lado. Amém, que o Senhor possa fortalecê-los na fé e prepará-los, Senhor. Prepará-los para ser instrumento Seu, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmão, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você possa se inscrever, você possa dar um like, você possa tocar no sininho para você receber notificações de novos vídeos. Quando a gente colocar novos vídeos, você recebe no seu e-mail que a gente colocou novos vídeos, tá bom? Que você possa compartilhar também nas redes sociais, no seu Facebook, no WhatsApp, nos grupos das igrejas, para que mais irmãos possam conhecer essas verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. Amém. Glória a Deus. E o texto que a gente vai dar início aqui está em João 17, verso 20 a 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que lindo texto, irmão, cara. Nós vamos falar exatamente desse texto, a lição quase completa, né? É verdade. A importância, né, de ser um. Mas você vê, Alexandre, que a leitura aqui não está falando de eu ser um contigo. Primeiro está falando de eu ser um com Cristo e com o Pai. Porque se eu for um com Cristo, com o nosso Salvador, e um com Deus, em caráter, em propósito, não tem como eu não ser um contigo se você está no mesmo objetivo. Sim. Agora, a gente sabe que se eu tenho um objetivo, Alexandre, e você tem outro, aí fica difícil, não tem como haver unidade desse jeito. Então, o problema não está em Deus, sabe? O problema não está na oração de Jesus Cristo, o problema não está na mensagem, o problema está no ser humano. O ser humano é que muitas vezes causam contenda, causam rachas entre eles mesmos, porque se tivessem realmente unidos com Cristo, eles estariam unidos com o próximo. E aqui o texto fala que o pai, junto com o filho, eles eram um, né? Estavam juntos. Uhum. Então, irmãos, eles eram um. Tudo que o pai mandou Jesus fazer, o que ele fez? Ele glorificou o pai através do quê? Das boas obras, né? De obedecer o pai. Ou seja, para a gente ser um com o pai e Cristo Jesus, nós temos que também obedecer a palavra, a Bíblia e Espírito e Profecia. Aí sim nós vamos ser um. Sim. Sem essa regra nós não vamos ser um nunca. Não tem condições. E Alexandre, eu quero compartilhar com você e com os irmãos que estão nos assistindo um texto dessa meditação, né? É que é antiga, né? Essa meditação aqui é a meditação para conhecê-lo, e na página 73 fala a respeito dessa situação, sabe, de ser um, né? Na página 173, deixa eu até achar aqui, 163, 171, 173. E aqui, logo no título, já fala assim, ó, união com Cristo e o Pai. Olha só. E aqui, né, é o verso que está na própria lição, o verso áureo. Olha só o que diz. Então o irmão Arte vai comentar Vai comentar em cima por Deus. disso. Inspirado por Deus, vem da boca de Deus
Amém. Para mensageira do Senhor e a pena dela escreveu para nós. Amém. Olha só o que diz. Sejam essas palavras muitas vezes repetidas, e toda alma exercite suas ideias e espírito e ação diariamente para que possa cumprir esta oração de Jesus Cristo. Olha só, irmãos, é meu dever, é seu dever, é nosso dever fazer que essa oração se cumpra na nossa vida. Amém. Então, Alexandre, esses textos aqui não foi somente uma oração de Jesus somente. Isso daí tem que ser promessa, tem que ser uma coisa viva na minha vida. Ainda continua. Ele não, olha só, Jesus, ele não pede a seu Pai coisas impossíveis. Jesus não pediu ao Pai coisas impossíveis. Ainda continua. Ora pelas coisas que justamente se devem achar em seus discípulos em relação à sua unidade um com o outro e sua unidade com Deus e com Jesus Cristo. Ou seja, ele está pedindo o que é possível. Então tudo que ele pede é possível. É possível. Tudo. Qualquer coisa menos que isso não é atingir a perfeição de caráter cristão. Olha lá. Olha só. Então, irmãos, se nós não procurarmos ser um em propósito com Jesus, com o Pai e com os irmãos, nunca eu vou atingir o caráter cristão. Nós só vamos cumprir isso aí e ser um com o Pai, não é através assim, Deus falou comigo, eu ouvi uma voz. Não. Nós estudando Bíblia E os profecia. e profecia. Aí nós vamos entender quem é o Pai e o Filho. E ainda continua. A áurea cadeia do amor, ligando o coração dos crentes em unidade, em laços de companheirismo e amor, e em unidade com Cristo e o Pai, torna perfeita a ligação e dá ao mundo um testemunho do poder do cristianismo que não pode ser contestado. Olha. Então, irmãos, tá aí. Eu nem vou ler mais o resto, tá? Não vou ler mais o resto, porque essas palavras são fortíssimas, Alexandre, porque Que dia que é a meditação? essa meditação aqui é do dia 16 de junho. 16 de junho. Aqui nesse dia foi uma quarta-feira. 16 de junho. Então, irmãos, talvez por meio de aplicativo de celular você já acha, né? PDF, aqueles que não têm acesso, mas pela internet hoje está tudo na mão, né? Então dá uma pesquisada lá, a meditação para conhecer o dia 16 de junho, união com Cristo e o Pai. Aqui está bem claro, irmãos, quando nós permitimos que Deus habite em nossa vida, deixando o Espírito Santo trabalhar, e nós unidos, o nosso testemunho vai ser tão poderoso, que o mundo não vai ter como dizer nada, contestar. Mas não é hoje não é o que se vê, a gente sabe disso, né? Mas isso vai acontecer, Ricardo. Vai. Porque se a gente lê Apocalipse 7, Apocalipse 14, vai falar dos 144 mil, fala que eles são um quadrado perfeito. Sim. Então, Deus está juntando os seus para ser um. Só basta a gente se colocar na posição para que a gente se cumpra aquela promessa nossa. Sim, é verdade. Vai se cumprir, vai cumprir isso aí. Vai se cumprir, né? E aí você vê, Alexandre, né? Algumas pessoas que estão com certa incredulidade, sabe, quando fala isso. Não vai ser bem assim. Você acha que esse povo vai ser perfeito, unido em Cristo? Não, é impossível, não é possível. Só na volta de Jesus. Gente, essas pessoas incrédulas, me perdoe, irmãos, talvez se você talvez falou isso, talvez seja isso na sua boca uma vez, mas que não saia mais, olha a Deus. Mas pessoas incrédulas, irmãos, são eles que colocam a nota dissonante, são eles que causam desarmonia no coral celestial, são eles que sabem que causam desarmonia nisso. A nota desafinada são dessas pessoas incrédulas. Os crentes, os crédulos, aqueles que creem, eles estão em harmonia, estão em harmonia com o pensamento do céu. Não é verdade? Veja o exemplo de Jó, exemplo de pessoas assim que até as coisas estão indo contra eles, Alexandre, contra. Eles, não, é isso, o Senhor falou, é isso que vai ser. Mesmo as coisas aparentemente desfavoráveis. Então nós temos que ter isso em mente. Eu não posso, e eu sei que nem os irmãos querem ser uma nota que discorda, uma nota que saia da harmonia. Né? Da harmonia, é claro, vamos deixar bem claro, com o Pai e o Filho, né? Os seres humanos, com sua palavra, as pessoas vêm depois, né? Porque primeiro é Deus. Vamos Quero lá. ler um texto agora também, está no comentário da irmã Arte da Missão na Escola Sabatina. Se você comprou esse texto, é o último texto do domingo, está em Olhando para o Alto, 1983, página 21. Olha que texto lindo, irmão. A santificação deve vir mediante a verdade. Olha, a santificação deve vir mediante a verdade, unidade com Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós. Por sua santificação e unidade, os cristãos, tem que entrar em santificação, aí se une. Por sua santificação, devem dar evidência ao mundo que uma obra perfeita foi realizada por eles. O Ricardo leu esse texto também. E mediante Cristo,
Assim deve dar testemunho de que Deus enviou seu Filho para salvar os pecadores. Vocês não permitirão que Cristo leve avante salve e santificação em seu coração? É uma pergunta. Vocês poderão todos ser completos, ou seja, perfeitos, completos nele. Vocês têm a garantia de que mediante a santificação da verdade poderão ser perfeitos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Então, olha que Jesus maravilhoso. Então ele fala para ser de vós perfeito como perfeito é o vosso Pai. Aí algumas pessoas, não sei se querem abafar, tipo aquela esquerda que a gente vê na política, esquerda, às vezes na igreja. Não, é em amor. Irmão, você não acha difícil isso aí, ser perfeito em amor, cara? Você amar Deus sobre todas as coisas perfeitamente, amar o próximo como assim mesmo, perfeitamente, isso não é difícil. Então as pessoas querem rebaixar, mas estão aumentando. Sim, estão elevando mais ainda o patamar. Porque até Mateus 5 fala que se o meu inimigo dá um tapa no meu rosto, eu viro pro outro. Irmão, quem é que em sã consciência faz isso? Ah não, você me dá um tapa, eu dou o rosto também, do outro lado. Só quem tiver um culpado, filho, com a tua palavra, então, só isso. É verdade, Alexandre, porque muitas pessoas agem assim, falam essas coisas, tentando, visando calar, pensando que está indo contra, mas eles estão exaltando mais ainda a norma. É isso mesmo, irmão, é perfeito em amor mesmo. Amor ao Pai e ao Filho e amor ao próximo. Sim. É isso mesmo, é um amor. E é um amor perfeito, sabe? É um amor perfeito, um amor que vem direto do coração de Deus, do meu coração. Então esse amor, se esse amor estiver no meu ser, na minha vida, eu não vou querer ficar pecando. Eu não vou querer ficar pensando no mal. Eu vou querer honrar a Deus. Falando mal dos outros. Eu não vou querer ficar em desunião, eu não vou querer perseguir meu irmão. Tentar derrubar o irmão. Eu não vou querer passar perna no meu. Eu não vou ficar brigando por cargo, sabe? Igreja, sabe assim? Não, eu não aceito menos que esse cargo, porque eu sou superior, porque eu sou mais inteligente, eu sou melhor. E isso acontece em várias situações no meio cristão. Ou seja, as pessoas não estão unidas ainda, mas nós sabemos, como você mesmo leu, né? Vai ter um povo que vai se unir. E esse povo vai abalar o mundo. Amém. Amém. Então, no domingo, Jesus orou por si mesmo. Vamos ler João, Ricardo, lê para nós, na King James, João 17, capítulo 17, verso de 1 a 5. Vamos ver a essência dessa oração. João 17, de 1 a 5. Evangelho de João, irmãos, capítulo 17, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe deste. E isto é a vida eterna, que eles conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu glorifiquei-te na terra. Eu completei a obra que me deste para fazer. Olha. Ainda continua. E agora, ó Pai, glorifica-me comigo mesmo. Ele fala, glorifica comigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o que significa para nós essa oração? Olha o texto interessante que eu achei que você leu aqui, ó. Assim como lhe deste, verso 2, poder sobre toda a carne para que dê vida, dá vida eterna a todos que lhe deste. E isso é a vida eterna, que eles conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo que enviaste. Como que a gente vai conhecer um Deus verdadeiro? Só através de quê? Primeiramente, me revelou, nem sempre é assim. Deus já mostrou o meio de eu conhecer a Ele. A palavra inspirada, a lei e os profetas. Se eu não seguir essa linha de raciocínio, não seguir a orientação dada diretamente por Deus, eu nunca terei luz, nunca tive iluminação nenhuma, eu estava andando em trevas. Então, se eu não gosto de estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia, como que eu vou entrar nessa unidade? Não tem como, irmão. Não, Alexandre, é inevitável. Porque você estuda, vamos supor, eu não gosto de estudar, eu sou preguiçoso. Você estuda, você conhece verdades, você vai, não, que verdades? Eu não estudo, o que eu vou fazer? Não, isso aí é bobagem, mano. Já vai a desunião. Sim. Porque se você estuda e eu estudo, irmão, Alexandre, eu vi aquilo lá. Eu vi também, cara. Glória a Deus. Então, vamos se unir. Mas você sabe, Alexandre, você me chamou a atenção para um ponto. Geralmente pessoas que não estudam, entregam sua vida espiritual na mão de outro. Sim. Sabe? Porque geralmente fica manipulado. Sim,
pode ser na mão de um irmão assim, que ele tem uma grande simpatia por ele. Poxa, esse irmão, olha como esse irmão é inteligente, esse irmão prega bem, pode ser um pastor. Geralmente as pessoas entregam, tem mão de pastores. E nós sabemos que tem pastores de Deus, homens de Deus verdadeiros, sim, temos, mas também nós estamos cheios de servos do diabo vestidos de pastores também. E é onde está o perigo. A palavra de Deus já bem clara em Jeremias capítulo 17, verso 5. Maldito é o homem que confia no outro. Está falando da questão espiritual. Eu já citei esse texto, né, de Jeremias várias vezes aqui nos nossos estudos, sabe? Se nós estivéssemos atentos a isso, eu acho que muito dos males que acomete a igreja, no termo geral hoje, seria evitado, Alexandre, sabe? As pessoas estariam mais atentas, as pessoas estariam mais assim, como é que eu vou dizer assim, mais consagradas, mais dedicadas à obra e ao seu irmão e ao próximo. Mas não, elas não gostam de estudar. E muitas delas, para piorar, têm filhos e ensinam os filhos no mau caminho ainda, para piorar mais ainda as coisas. E aí a gente vê às quartas-feiras, muitas vezes nos cultos ou nos domingos, aí eles falam assim: ô irmão, por favor, ora pelo meu filho, porque meu filho saiu da igreja, porque meu filho não quer mais saber, porque meu filho está nas drogas, porque não sei o quê. E aí assim, é uma lamentação, é lógico, uma tristeza, é lógico que todo mundo fica triste, mas é algo que infelizmente foi ele que plantou, porque ele não estava se alimentando, correndo atrás. Ele deu lugar para que o diabo trabalhasse na família dele. Então essas coisas estão acontecendo e não é de hoje, Alexandre. E esse texto, né, que a gente leu, tinha bem claro, Jesus glorificou o Pai. Jesus glorificou o Pai. E é nosso dever fazer o mesmo. Alexandre, é nosso dever imitar. Por exemplo, Jesus, tem muitas pessoas que gostam de falar, né, que assim, Jesus, ele veio aqui só morrer por mim. Ele veio morrer por mim, ele veio me salvar da condenação do pecado. Sim, ele veio, não é mentira, tá certo, mas não foi só isso. Ele veio também revelar o caráter de Deus aqui, certo? Ele veio revelar o caráter de Deus e veio me mostrar o caminho para a vitória. Como viver. Como viver. E olha como ele é poderoso, como ele é maravilhoso. Ele veio me mostrar o caminho para a vitória e não me deixa sozinho, ele vai junto comigo. Vamos, meu querido, eu estou do seu lado, eu vou te ajudar. Eu te acompanho no seu caminho, na sua trajetória. Que Deus mais maravilhoso é esse? A gente quer mais o quê? Além de pagar a dívida que não era dele, certo? Além de nos ensinar a não ter mais essa dívida, ele vai estar do lado ainda vai te ajudando ainda constantemente enquanto você está aqui. Então Jesus, ele glorificou o Pai, né? Glorificou o Pai. E a gente só glorifica Jesus, irmão, quando a gente dá fruto. Sim. E o fruto do Espírito é Gálatas 5:22. Sim. A gente tem que dar todo aquele fruto, viu? Aí é o fruto. Não é, não é frutos. É o fruto. Tem que dar todos aquele Gálatas 5:22. Aí nós glorificamos o Pai. Sim. Pela obediência e vivendo o seu caráter. Então, irmãos, você vê o comportamento das pessoas. Eu quero ler aqui, Alexandre, um texto aqui no Ciência do Bom Viver, na página 502. Página 502 aqui fala algo que eu também quero compartilhar com os irmãos. Olha só. Aqui na página 502 está deixa eu ver até o capítulo falando assim, o desenvolvimento e serviço. 502. Fala assim, todo que aceita a Cristo como seu salvador pessoal ansiará pelo privilégio de servir a Deus. Então ele quer honrar a Deus, ele quer servir a Deus. Sim. Contemplando o que fez o céu, né? Contemplando o que o céu fez por ele, seu coração enche-se de amor sem limite e de rendida gratidão. Está ansioso por manifestar o seu reconhecimento, consagrando suas faculdades ao serviço de Deus. Suspira por mostrar o amor a Cristo e aos seus redimidos. Ainda continua, ambiciona trabalhos, dificuldades e sacrifícios. O verdadeiro obreiro na causa de Deus fará o melhor, pois que assim fazendo pode glorificar seu mestre. Olha só. Ele quer fazer o melhor. Ele quer fazer o melhor para glorificar a Deus, para as pessoas reconhecerem que Deus é poderoso. Não quer se aparecer. Não. Ele quer glorificar Deus. Ele quer glorificar Deus. Ainda continua. Isso é o verdadeiro filho de Deus, não é verdadeiro. Ainda fala, procederá retamente, a fim de respeitar as reivindicações de Deus. Ou seja, o que Deus falou é lei. Pronto, não, o Senhor falou, está falado, eu vou obedecê-lo. Eu vou obedecê-lo porque eu amo meu Deus, eu quero honrá-lo. Mesmo que mas se vai sair prejudicado, não me importa. Então, se Deus falou, você é um servo de Deus, você leu no Espírito Profecia, assim, não pode tomar café é pecado. Você vai questionar? Eu vou perguntar para fulano e ciclano.
Se você é servo de Deus, você vai ver, só uma frasezinha, você já Acabou, não irmão. quero Deus, Eu me não ajuda. tenho- Nem que você tenha dificuldade. Você clama a Deus, me ajuda. Me ajuda a deixar isso, me ajuda. Não vai ficar perguntando para outra, mas será que pode? Será que é isso mesmo? Será que Será a que é época isso mesmo? dela? Então, irmão, todo servo de Deus, leu lá, já o Espírito Santo trabalha no coração que ele se arrepia, meu Deus, me ajuda a glorificar seu nome. Me dê poder. Me dê poder. E Alexandre, E Deus ama isso aí, mesmo. Essas- Mesmo que a gente fique na dificuldade, mas aceite. Sim. Mesmo que a gente possa passar algum tempo fazendo, mas a gente vai ser rebelde. Deus, eu estou fazendo isso, o irmão até pregou, não sei que é errado, eu estou fazendo, eu quero ser me liberto, ajuda. eu quero ser liberto. Agora, quando a pessoa, não, isso é bobagem, combate, começa falando que não tem nada a ver, aí é o perigo. Ele está se rebelando contra É Deus. só um exemplo que eu estou falando, viu, irmão? Sim. É várias coisas, várias verdades. São várias verdades, né, que são essenciais Sim. para a nossa vida. Sim. Né? Ainda continua aqui. Ah, tá, Alexandre, só uma coisinha. Aí talvez, aí o senhor diz, mas isso aí não é ponto de salvação. Realmente, irmão, não é ponto de salvação, não. O fato de tomar café ou não tomar café não vai me salvar. Mas tem uma coisa. O fato de obedecer ou não me obedecer vai me levar a me perder. Então, é uma coisa mínima, uma coisa aparentemente besta, boba. Mas a partir do momento que Deus falou para mim, e eu sei disso daí, e se eu não tiver, se eu não seguir, se eu não clamar a Deus, como o Alexandre falou na questão, se a pessoa está com dificuldade para me ser liberto, se eu falar que não tem nada a ver, eu estou me rebelando contra o governo celestial. Então, assim, em maior grau ou em menor grau, eu estou alimentando a mesma ideologia, o mesmo princípio do grande enganador de Satanás. Eu subiria acima do céu, seria acima da justiça. Ou seja, Deus falou que não pode, mas eu sei mais do que ele. Pode sim, mano. Sim, pronto, e vai insistindo, aí já viu o que acontece. Sim. E aqui, Alexandre, olha só, o verdadeiro, olha só, para glorificar o mestre, fala assim, esforçar-se-á para melhorar todas as suas faculdades, ou seja, ele não vai ser preguiçoso não, ele quer conhecer mais para poder honrar a Deus. Sim. Então tudo para ele que ele vai estudar, da palavra de Deus, da Bíblia, do Espírito de Profecia, tudo, ele quer para honrar a Deus, até coisas de fora ele quer estudar para honrar a Deus. Entendeu? Eu vou pesquisar a respeito de saúde, vou pesquisar a respeito de alguma coisa de medicina, a respeito de alguma coisa das ciências, mas é tudo para honrar a Deus. Ele não quer para ele mesmo. Ele ainda continua. E cumprirá, olha só, cumprirá cada dever com os olhos em Deus. Ou seja, tudo que ele quiser fazer é para agradar o Senhor. É para agradar o Senhor. Deus está olhando, eu sei que Deus está se agradando. E ainda continua. Seu único desejo será que Cristo possa receber a homenagem e perfeito serviço. Olha a preocupação dele. Que Cristo seja honrado. Amém. Que todas as pessoas abram a boca e confessem que Deus é poderoso por causa do meu comportamento. E isso Jesus fala, né? Sim. Jesus fala em Mateus. Né? Evangelho de Mateus, capítulo, se não me engano, capítulo 5, verso 19, ou é verso 16, não me recordo bem. 5,16, irmãos. Ó, fala assim, ó, deixai vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Então, é Mateus 5,16, eu falei o verso errado, é 5,16. Então, Jesus mesmo falou que as suas obras brilhe, para a honra e glória de Deus, para que as pessoas que não conhecem a Deus, falem, realmente Deus é poderoso, Deus Amém. existe. Né? Então, irmão, aí tem uma pergunta aqui, o que é vida eterna? Vida eterna é João 17,3. Sim. É esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Essa é a vida eterna. E o conhecimento aqui, a gente viu é só através da palavra de Deus, mano. Não tem outro conhecimento. E é o conhecimento, Alexandre, que me leva à ação, né? Sim. Aqui no rodapé, ó, olha que coisa interessante a pergunta. Qual é a diferença entre conhecer a Deus e conhecê-lo pessoalmente? O que ajudou você a conhecer o Senhor? Então tem pessoas, qual é a diferença entre conhecer sobre Deus ou conhecê-lo pessoalmente? Eu conheço sobre Deus, falaram sobre Deus, eu ouvo no púlpito, o pastor falou, o ancião falou, eu conheço sobre Deus. Mas será que eu conheço Ele pessoalmente? Eu estudo a palavra, ó. O que ajudou você a conhecer o Senhor? Interessante. O que ajuda Alexandre. nós a conhecer o Senhor? Ó, eu vou usar uma aplicação na questão bem mais simplória. Quando a gente fala de pessoas, eu falo assim, eu conheço fulano, conheço bastante tempo fulano, ou sei lá, eu conheço o João, conheço a Maria. Conheço, sim, ele gosta de comer essas coisas, ele gosta de comer isso, ele gosta de beber isso, ele gosta desse tipo de música, eu conheço. Eu almoço com ele, eu almoço com ele, a gente bate um papo, ele gosta de conversar mais sobre essas coisas, ele não gosta disso. Sim. Você conhece ele porque você já sabe como é que a pessoa é. Agora vamos voltar para algo mais elevado. Conhecer a Deus, a gente sabe realmente qual é a vontade de Deus. Porque se eu sei a vontade de Deus realmente, eu quero praticar, eu quero honrar, eu conheço a Deus. Agora, se eu falo que não tem nada a ver, se eu fico perseguindo,
pedindo, dando jeito de calar os mensageiros. Ele nunca conhecia Deus. Ele nunca conhecia Deus. Aí tem um outro lado, hein, cara, que... você conhece fulano? Você conhece o Ricardo? Conheço. Fulano falou sobre ele. Aí eu conheço. Você não conhece nada, rapaz. Você ouviu falar sobre ele. Você nem conhece ele. Então as pessoas às vezes até fofocam, né? Falam mal da pessoa sem nem conhecer. Sim. Não conhece a pessoa. Então, mano, deve conhecer a Deus diretamente através da Bíblia e do Espírito, para você não ficar ouvindo só os outros falar. Vamos lá agora, a segunda. Jesus orou para os seus discípulos. João 17, do 9 a 19 anos, vamos ler? Sobre o que Jesus orou especificamente em relação aos seus discípulos, né? Você viu, Alexandre, que ele já começa, aqui esse texto começa falando de Jesus orando, mas ele, num momento, falando para Jesus falou assim, olha, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, o mundo odeia eles porque eles não gostam das coisas do mundo, então eles são assim, um estranho no ninho. Essa é a realidade. Eles são estranhos. E aí o que ele pede para o Senhor? Senhor, por favor, proteja eles do mal. Não deixa Satanás levar vantagem sobre eles, não, Senhor. Em outras palavras, deixa o diabo querer levar vantagem sobre eles, não. Sim. Proteja de tal modo que Satanás não tenha nada neles, não tenha nada de que acusar. Mas você sabe que vai ter um povo, né? Vai ter um povo que vai estar irrepreensível na terra. Satanás não vai ter nada que acusar eles, né? Está em Apocalipse lá. Sim. Não vai ter nada em que acusar. Não vai ter uma agulha dizendo assim, não, ele fez isso. Não vai ter nada. Porque a palavra de Deus é bem clara, né? Não vai entrar no céu nem mancha, nem nada que contamine. E essas pessoas vão estar incontaminados, em pé. O diabo não vai ter nada para acusá-los. E aqui Jesus fala o seguinte, para que Deus protegesse os discípulos do mal. Mas aí, Alexandre, como eu posso ficar protegido do mal? Como posso proteger? Eu tenho que me firmar onde? Na plataforma da verdade. Sim. É o único jeito de eu estar protegido do mal. Senão eu vou estar onde? Ou eu estou firme na plataforma da verdade, ou eu vou estar de braços dados com o inimigo. Tem dois lugares. Não tem plataforma da verdade e plataforma da mentira. Eu lembro, Alexandre, quando eu era novinho, né, na igreja, eu vi um irmão que falou assim, olha, tem um lado do muro e tem outro lado do muro, né? Tem um lado do muro que está Cristo, e fez essa analogia, né? E tem o outro lado do muro que está o diabo. Aí, e em cima do muro é do diabo também. Falou bem assim, então, ou você está com Cristo, ou você está contra ele. Não tem essa, não estou nem com Cristo nem com o diabo. Ou você está com Cristo, ou você está contra ele. Então, e aqui, olha só, eu quero ler um texto. Até porque quem construiu o muro foi Satanás, né? Sim. Deus era tudo livre. Era tudo livre. Os anjos tudo aberto, não conhecia nem o que era lei. O que Satanás fez? Ele ergueu o muro da divisão. Então, ele causou toda essa confusão, toda essa divisão para atrapalhar o processo, né, que Deus, de harmonia que Deus tinha. Sim. Constantemente. E o único jeito, irmãos, de eu ficar firme é na plataforma da verdade. Mas você sabe, irmãos, que o inimigo das almas, ele bagunçou, né? Ele bagunçou, Alexandre, ele bagunçou as coisas, tirou as pessoas da plataforma da verdade, muitos da plataforma da verdade, e aqueles que estão lá chamam as pessoas para vir e são o quê? Malvistos, são rejeitados. E aí vira toda aquela bagunça, toda aquela desunião. E aí, resumindo, né, eu falo para você, há desunião hoje porque as pessoas recusam-se a ficar na plataforma da verdade. Recusam-se a ficar. E por fato de se recusar, não tem jeito. Não tem jeito para elas. E olha só, eu quero ler um trecho aqui, olha só, que fala assim no Eventos Finais, na página 54, falando assim, a Igreja de Deus nos últimos dias. Olha só, a menos que se arrependa e se converta, a igreja que está agora a levedar-se com sua apostasia, comerá o fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma. Ainda continua. Quando resistir ao mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar a alta vocação em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna, ainda continua, e pela fé lançar mão dos dons que para ela se acham preparados, então ela será curada. Aparecerá então na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de embaraços terrenos, e mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então seus membros serão na verdade os escolhidos de Deus, os seus representantes. Então, mas não é o que se vê. Hoje não é o que se vê, mas por que não é o que se vê? Porque as pessoas estão assim, muitos estão se enveredando no caminho da apostasia a cada dia que passa. Eles não querem saber da verdade, mesmo querendo ser chamado da verdade.
né? É que nem está escrito em Isaías capítulo 4, ele faz essa analogia, fala das 7 mulheres naquele dia, né? Lançaram a mão de um homem e vão conversar com ele, mas nós queremos somente ser alimentados, queremos ser chamados pelo seu nome, mas nós vamos alimentar do nosso próprio pão, nós não queremos alimento da tua mão, nós vamos nos alimentar do nosso próprio pão, nossa própria doutrina, nossa própria mensagem, mas só queremos que você fale que nós somos a sua esposa, né? Ou seja, só queremos que fale que nós somos a igreja de Cristo. Então, mas estão fora do caminho da verdade. Sim. Muitos estão fora. Mas, Alexandre, uma coisa nós temos que ter esperança, né? E está escrito também, que Deus vai colocar tudo em ordem. Amém. Deus vai colocar tudo em ordem. Aí eu quero enfatizar o verso 17, João 17, ó. Santifica na verdade, a tua palavra É a verdade. Aí tem um comentário bíblico adventista, volume 5, que vai comentar esse texto, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Um sentimento agradável e de satisfação própria não é evidência de santificação. Ah, estou me sentindo bem. É mantido o registro fiel dos atos de todos os seres humanos. Nada pode ser ocultado aos olhos do Alto e Santo, que habita na eternidade. Alguns deixam Cristo envergonhado, devido à maneira como fazem planos, estratagemas e tramóias. Olha, então Jesus fica envergonhado. Alguns irmãos, nós temos que vigiar nós aqui também, que faz planos, estratagemas e tramóias. Deus não lhe aprova a conduta, pois o Senhor Jesus não é honrado por seu Espírito e suas obras. Eles se esquecem das palavras do apóstolo, porque nós tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como aos homens. 1 Coríntios 4, verso 9. Ela escreveu esse texto em 1903, irmão, manuscrito 159. Então, irmãos, olha que texto interessante, ó, porque nós tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como aos homens. Então, como você comentou, Jesus falou, não peço que tire eles do mundo, mas que guardem. Então, irmão, nós estamos no mundo e nós somos espetáculo para os anjos e os homens. Testemunho. Então, irmãos, nós estamos no mundo, mas não é para andar conforme os mundanos. Nós temos que andar conforme a Bíblia e Espírito profecia. Porque Jesus falou que vai nos guardar do mundo e do pecado. Então, nós temos que estudar a palavra de Deus, orar mais, testemunhar mais, ter comunhão com Deus e sair do mundanismo. Sim. Senão nós não vamos glorificar a Deus, porque você leu o texto, que através das nossas obras nós glorificamos a Deus e os homens reconhecem. Fala, olha que povo de Deus. Então se a gente andar com eles, como que nós vamos glorificar? Não tem como, não. Não tem como. Vamos lá na terça-feira? Por aqueles que vieram a crer em mim. João, vamos ler, Ricardo, João 17, 20 a 26, são 6 textos, 6 textinhos bem curtos aí. João 17, do 20 a 26. Verso 20 começa assim: Oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e deles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, assim como me amaste. Pai, eu desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, ainda fala mais, ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste, e eu os tenho declarado o teu nome, e vou declará-lo, para que o amor com que tu me amaste possa estar neles e eu neles. Olha, então qual é o maior desejo de Jesus para nós hoje? Você viu que interessante, Alexandre? Pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. E Jesus fala união, né? União. Mas não é união somente assim, Alexandre. Ah, não, eu vou me unir com você, né? A gente deixar a verdade para lá, não vou arrumar confusão, para não arrumar confusão, vou me unir com você. Não é isso que Jesus está falando. Isso não é união, é ecumenismo, né? Jesus está falando de união na verdade. E veja, e unido com quem?
com o Pai e com Ele. Isso. E olha, a gente sabe que o Pai é a própria verdade. Você acha que Deus vai sancionar pecado, vai sancionar mentira, erro? Deus não vai fazer isso. Então, Tramóia, não tem condições, não tem condições. É claro, Claro, aquele jeitinho brasileiro que nós brasileiros somos peritos, daquele jeitinho isso, né? brasileiro. Vamos supor, nós estamos chegando perto das comissões de nomeação, aí eu quero que escolha o Ricardo, aí eu vou nos irmãos, na casa dos irmãos, faz reunião, todo mundo vota no Ricardo, tá? Irmão, tramóia, isso é tramóia. Isso Deus não tá. Aí quem toma conta da comissão, quem é, mano? é o outro. É o diabo, não tem como, irmão. Aí nós sofremos um ano inteiro por causa de tramóia. Deus não. Aí nós fica cristão, tá chegando na época da política, os corruptos. Fulano não vai votar ninguém não, porque é tudo corrupto. E nós aqui embaixo, tudo corrupto, irmão. Como é que vai falar do outro? Tá de Misericórdia. E pior, porque muitos deles não tem Deus, não tem conhecimento da verdade. Nós temos conhecimimento ainda. Nós somos pior que eles. Pior. Olha só o que o autor fala aqui. Ele diz assim, eu peguei um trecho aqui bem interessante, fala em outras palavras, essa unidade pela qual Cristo orou não é invisível, não é uma unidade invisível, ela continua. Como o mundo pode se convencer da veracidade do Evangelho se não vê o amor nem a unidade entre o povo de Deus? Olha. Como é que nós queremos que o mundo seja assim, convencido, né, da palavra de Deus? Como é que nós queremos ser instrumentos de Deus, sendo que a gente nem quer seguir a palavra de Deus? Você entendeu? Então, assim, quando fala nós, a gente está falando no contexto geral, um contexto como igreja. É claro que nós sabemos que Deus tem os verdadeiros filhos dele em todos os lugares. Em todos os lugares, tanto na igreja adventista, qualquer outra igreja, igreja assembleia, igreja batista, não importa. Deus tem seus filhos em todos os lugares. Deus tem seus pastores fiéis, seus pastores fiéis, homens fiéis, sabe, que honra a Deus. Mas também tem aqueles lá que estão desandando, né, desandando o rebanho, né? Então, fica difícil assim, mas como a palavra de Deus é bem claro, né? Deus está no controle, né? Deus está no controle. E aqui, Alexandre, então eu vou ler um texto aqui, Alexandre, falando a respeito disso, né? Porque nós sabemos como nós vamos ter unidade se o povo não quer se unir. Olha só o que diz aqui, ó. Mas Deus, nós sabemos que Deus vai estar no controle. Na página 46 aqui do Eventos Finais, falando da igreja nos últimos dias ainda, fala assim, ó: não há necessidade de duvidar. Isso é uma promessa. De estar temeroso, de que a obra não seja bem sucedida, porque às vezes os filhos de Deus ficam preocupados. Desanima, né? Desanima. Ainda continua. Deus está à testa da obra, Deus está na frente, ainda continua. E porá tudo em ordem. Caso haja coisa necessitando ser ajustada na direção da obra, Deus atenderá a isto e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta seu povo em segurança para o porto. Ainda continua. Deus não tem uma igreja viva, Ele tem uma igreja, mas essa é militante, não é a igreja triunfante. Entristecemos-nos de que haja membros defeituosos, que haja joio no meio do trigo. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo, poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. E ainda tem mais um. Os baluartes de Satanás nunca hão de triunfar. A vitória acompanhará a terceira mensagem angélica. Como o capitão do exército do Senhor derribou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor, e serão derrotados todos os elementos oponentes. Então tá aí, irmão, é uma promessa. Vai ser tudo eliminado. Tá aqui, é promessa. Por mais que a gente chore, por mais que a gente fique gemendo de tristeza, dor, por mais que a gente fique até calos no joelho e as lágrimas caiam devido à maldade, à crueldade, à apostasia, o nome de Deus sendo desonrado pela boca dos incrédulos, por causa dos supostos crentes que dão mau testemunho. Deus vai corrigir. Amém. Deus vai agir, né? Vai agir de tal modo que o nome dele vai ser honrado. Vai ser honrado. E ainda é bem claro, Satanás não vai triunfar. Amém. Glória a Deus. Aqui no próprio, tem um texto do Espírito Santo, Testemunho para a Igreja, volume 4, página 17, na própria lição, você tem que ler isso na escola sabatina, né? Principalmente essas duas linhas aqui, olha lá. Deus está conduzindo o povo para ficar em perfeita unidade sobre a plataforma da
Verdade eterna. Então, batendo com o seu texto que você leu, isso vai acontecer, irmão. Todos os filhos de Deus vão subir na plataforma da verdade. Eles vão se unir em perfeita unidade. Sim. Isso vai acontecer. Vai. Amém, Vai. por isso. Pô, e não adianta o pessoal falar, é impossível, não adianta, você, isso é fanatismo, está exagerando. Não, vai ter, Deus tem o seu povo que ouve, Sim. E que quer guardar os mandamentos e que vai guardar todos os mandamentos. Amém. Todos os mandamentos. E alguns devem ficar pensando assim, irmão, ou falar na igreja, irmão, mas o Ricardo pensa diferente, então não pode ser unido. Irmãos, uma coisa é ser unida na verdade e na doutrina, outra coisa é em pensamento. Os irmãos são livres para pensar. Sim. Os anjos são livres para pensar, coisa que não é doutrina. Olha o texto que fala aqui no Comentário Bíblico Adventista, irmão, volume 5, página 1284, ó, unidade na diversidade. O que tipo de unidade se refere a essas palavras? Unidade na diversidade. Nossas mentes não seguem todo o mesmo curso. Assim como nem todos recebemos a mesma obra. Uma dada uma obra, outra dada outra. Deus deu a cada pessoa sua obra, de acordo com sua capacidade diversificada. Há diferentes tipos de obras a serem feitas, e são necessários obreiros com diferentes dons. Se nosso coração for humilde, se aprendemos na escola de Cristo a ser manso e humilde, podemos todos avançar juntos no caminho estreito demarcado para nós. Manuscrito 52, 1904. Então o que está falando aqui, irmão? Unidade na diversidade. Então você, cara, tem direito de pensar. Não é doutrina? Você tem direito de pensar e falar, você não discorda, irmão. Aí vem uns que não, parece que não lê a palavra de Deus e falam, não, irmão, tem que todo mundo estar pensando a mesma coisa. Isso nunca vai acontecer, irmão. Não tem lógica nenhuma, né? Aí aqueles que não creem assim, tentam fazer a cabeça do outro, a mesma mente dele. Tenta manipular as mentes. Em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, volume 2, você estudar sobre isso, irmão, fala que isso é ordem satânica. Tentar manipular as mentes. Então nós temos que deixar as pessoas pensarem. 28 doutrina, nós estamos tudo unidos, o mundo inteiro, 28 doutrina. O que não está na doutrina, que a Associação Geral não bateu martelo, irmão, Eu tenho liberdade. todo mundo tem liberdade de dizer sim, não, pode pensar à vontade. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então vamos lá agora na quarta-feira, unidade entre cristão. Vamos ler, Ricardo, Marcos 9, 38 a 41 e eu vou ler João 10, 16. Capítulo 9, 38, verso 41. 38 começa assim. E João lhe respondeu dizendo, Mestre, nós vimos um que expulsava demônios em teu nome, mas ele não nos segue, e nós o proibimos, porque ele não nos segue. E Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque não há homem que faça milagres em meu nome, e logo passa a falar mal de mim. Ainda continua, porque quem não é contra nós, é por nós. Porque todo aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, na verdade eu vos digo, ele não perderá a sua recompensa. E João 10, 16, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, esse também me importa conduzir, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, irmãos, como que a gente pode entender esse texto à luz de não ficar julgando as pessoas precipitadamente? Como que nós devemos entender? E aqui você viu interessante, Alexandre, que aqui eles começam a falar até no contexto de pessoas de outras denominações. Né? Tem muitas pessoas no meio cristão, até os adventistas mesmo, gostam de falar assim com um ar de superioridade. Eu sou verdadeiro, você é falso, você não guarda o mandamento, você é isso, você é aquilo outro. Mas você já parou para pensar, será que eles não guardam o mandamento porque eles são rebeldes ou porque eles não compreenderam ainda? Porque nós não cumprimos a missão. Porque nós não cumprimos a missão de levar o evangelho para eles. Não nos deu um bom testemunho. Isso. Porque tem também isso tem também. É lógico que tem, porque eles ficam duvidando para nós, esse povo não pode ser de Deus, não. Não pode. Olha a comissão mundana. Porque, e vamos ser bem claros, a pessoa sabe que na Bíblia não, que fala que o filho de Deus, o cristão é amoroso, o cristão ele quer o bem dos outros, aí vê só brigando, vê um monte de coisa, vai falar o quê? Esse não é de Deus, esse povo não é de Deus. Sim. E essa aí, claro, que a gente está falando de outras denominações, a gente pode falar no contexto de igreja católica, pessoas de espíritas, pessoas de qualquer outro tipo de religião, né? E eles vendo o professa o povo de Deus, porque nós professamos isso, agindo de uma maneira, dando um mau testemunho,
dando mau testemunho, é difícil. Uma vez, eu já ouvi vários casos de pessoas assim, por exemplo, tem pessoas que vêm para que ouvem com carinho, né, que são inclinados com carinho para a igreja adventista por causa da mensagem de saúde. Aí fala, nossa, a igreja adventista prega mensagem de saúde, porque vai lá um servo de Deus fala a mensagem de saúde para ele. Aí ele chega, aí quando ele vem na igreja adventista, vê outras pessoas falando, não rapaz, para que barra de bobagem, rapaz, isso não tem nada a ver, rapaz. Porque é Jesus, fica aquela conversa, irmão, mal sabendo, não sei se sabe, não sei se é rebelde, que quem deu essa mensagem, quem foi que deu? Foi o próprio Deus. Jesus. E aí fica fazendo esse tipo de coisa, aí a pessoa fala assim, não pode ser de Deus esse povo não, porque um fala uma coisa, tá falando outra, tá falando que não tem nada a ver, e outra, e eu gostei dessa mensagem, eu sei que é melhor. E o irmão lá que eu vi, ele leu o livro que é da igreja? Entendeu? Eu já vi até casos. Diz que até profeta deles, profetiza? Ainda fala que ainda está rejeitando? Não, é verdade. Eu já ouvi até casos de pessoas falando testemunho de que tinha pessoas que foram se tratar em médico, e o médico, onde foi se tratar em médico, o médico falou assim, faça isso, faça, cuide da alimentação, não come essas coisas mais não. Eu falo, tá bom, doutor. Você fala assim, tá, eu li esse livro aqui, ó. Eu li esse livro aqui, eu estou seguindo esse livro aqui, tá lá, Conselho sobre o Regime Alimentar, o médico falando. O médico não é nem cristão falando isso. Aí a pessoa parece que ficou até com vergonha de falar que é adventista porque é o livro, porque ela é da igreja. Imagina se ela fala, não, é da minha igreja, né? Eu sou adventista. Ele ia falar assim, nossa, e você aí tá doente desse jeito? Olha que vergonha ia ser. Então, nós temos que tomar muito cuidado assim, no modo que a gente lida com essas pessoas. A gente não tem que ser agressivo, a gente não pode querer vir com esse ar de superioridade, mas nós temos que apresentar a verdade para eles. Né? E outra coisa, Alexandre, se você me permite, eu sei que eu estou falando bastante, mas se você me permite, nós temos que ter em mente que nós temos que levar a mensagem para eles. Não tem que se preocupar se eles vão sair da igreja deles. Não tem que se preocupar, não vou tirar ele da igreja dele para vir para a minha. Não, apresentar a verdade. Não, você tem que apresentar a verdade. Olha só, fala aqui, ó. Quando nossos obreiros entram em um novo campo, é o livro? É o evangelismo, tá? Evangelismo, aqui na página 144. 144. Aqui fala de conferências públicas, tá? A paginação, irmãos, desse aqui é o mesmo, tá? É o mesmo daquele capa dura, tá bom? Olha só, diz assim, ó. Quando os nossos obreiros entram em um novo campo, devem procurar relacionar-se com os pastores de várias igrejas do lugar. Normal, tem que conversar com eles. Muitos se têm perdido por negligenciar isso. Se nossos ministros se mostrassem amigáveis e sociáveis e não agirem como se envergonhassem da mensagem que apresentam, isso há de ser excelente, isso há de ter excelente efeito e pode dar a esses pastores e suas congregações impressões favoráveis da verdade. Seja como for, é direito proporcionar-lhes um ensejo de ser bondosos e favoráveis, se o quiserem. Ainda continua, nossos obreiros devem ser muito cuidadosos de não dar a impressão de ser lobos que procuram introduzir e apanhar as ovelhas, mas deixar que os ministros compreendam a sua posição e o objetivo da missão lhes cabe chamar a atenção do povo para as verdades da palavra de Deus. Não é tirar os membros da igreja deles, não tem que se preocupar em tirar membros da igreja deles. Nós estamos aqui no mundo para incentivar o povo a guardar os mandamentos, não inchar a igreja, sabe? Não vou encher a minha igreja de membros da outra igreja. Não é para isso. Competição. Não é para isso. Nós não é para isso, estamos no mundo. Ainda continua. Muitas dessas que são caras a todos os cristãos, nessas pessoas. Essas verdades são terrenos comuns em que nós podemos encontrar com pessoas de outras denominações e nos relacionarmos com elas. Devemos demorar-nos mais sobre os assuntos em que sentimos todo o interesse e que não caminharão direta e incisivamente aos pontos de discórdia. Então nós temos que falar a verdade para eles, tem que falar a mensagem, incentivá-los a estudar a palavra de Deus, sabe? Porque assim, nós sabemos que tem pessoas que estão liderando igrejas, mas não tem tanto conhecimento. Às vezes acontece, a gente sabe disso. Nós temos que incentivá-los a estudar. Não faça, você está errado, você está falando besteira, está falando heresia. Né? Não é para isso que nós somos chamados. Somos chamados para incentivar as pessoas a estudar a palavra de Deus. Está aqui e aí no Apocalipse 18:4 fala, sai dela, povo meu. Então são povo de Deus, né? São povo de Deus. Deus. Muita gente que está lá fora, que são povo de Deus, e Deus tem um amor por elas. E, irmão, aqui nós não estamos falando de ecumenismo, viu? A gente está falando
de saber falar, saber pregar e não atacar a pessoa. O ecumenismo não. Doutrinário, quando quer, não vamos unir toda essa doutrina aqui e a gente sabe que é errado. Não. Abre mão das verdades, vamos unir tudo que tem ponto em comum. Isso é ecumenismo. Isso aí não. Aqui a palavra mensagem de Deus fala. que dá errado. Aqui a mensagem do Senhor fala, você tem que ter amizade com essas pessoas, Sim. mas incentivá-las a estudar a verdade, conferir. Vai Sim, lá. tem até um texto que está na lição do Beneficência Social, página 163. Ela dá um exemplo daqui, que a igreja, ela falou até para os irmãos se unir à União Feminina de Temperança Cristã. Essa União Feminina de Temperança Cristã, na época, ela fez leis secas, onde eles conseguiram influenciar o governo para fechar os bares. E aí a Moed falou assim, nós temos que unir com esse povo, porque nessa questão eles estão certos. Estão certo. E aí fechou os bares, irmãos. Fechou todos os bares. Foi lei seca nos Estados Unidos por causa dessa a União Feminina da Temperança Cristã. Olha que bênção, mano. Então, nisso a gente deve se unir. Se sai uma igreja aí, uma igreja dizendo assim, olha, nós vamos agora fazer um voto aqui para não vender mais cigarro, não vender mais cachaça. E a gente vai ir contra eles? Não pode. Não, se une com eles também, da mesma bandeira. Sim. Porque tá certo. Tá certo. E isso nós deve se unir, irmão. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Quinta-feira, irmãos, uma fé compartilhada. João 17,3. Lê para nós, Ricardo. 1 João, capítulo 2, verso 3 a 6. João capítulo 2, verso 3 até o verso 6. Diz assim o verso 3. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está com ele. Ele continua. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar de maneira como ele, como Cristo andou. Olha, irmão, então, o que significa conhecer a Deus? Nós já vimos conhecer a Deus, estudar a palavra de Deus, mas mais aprofundado nesse texto. O que significa? Andar como ele andou, está bem claramente. Andar, seguir os passos de Jesus, seguir as pisadas de Cristo. Então, aí, como eu falei, né, irmãos, ao princípio, né, muitas vezes a gente fala, Jesus veio aqui somente para morrer por mim, para tirar a culpa do pecado, me libertar. Ele não veio só para isso, ele veio também para demonstrar o caráter de Deus e para me mostrar o caminho a seguir. Sim. E se eu sou de Deus, eu sigo o caminho. Se eu sou de Deus, eu vou seguir o caminho. Eu não vou inventar desculpas por causa da minha fraqueza espiritual, por causa que eu não sou uma pessoa que eu não tô orando bastante, por causa dos meus desejos, aquelas coisas que estão querendo me consumir. Não, eu tenho que clamar a Deus a vitória. Senhor, me ajuda. Não permita que eu seja derrotado. Me liberta do pecado. Amém. Na verdade, nós temos que ter isso em mente. Então esse texto que você leu até o verso 6, 1 João, capítulo 2, verso 6, ó, como que a gente conhece a Deus? Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar de maneira como ele andou. Como que ele andou, irmãos? Guardando os mandamentos de Deus, vivendo toda a palavra que sai da boca de Deus. Pronto. Pronto, irmão. Aí é a união. Sim. Quem quer união, irmão? É só se chegar a Jesus e andar como ele andou. Pronto, aí está tudo unido. Está todo mundo unido na plataforma da verdade. Jesus está na plataforma da verdade, as verdades estão ali, sobe todo mundo aqui. Aí tem união. Quem ficar aqui embaixo, não tem como estar na plataforma da verdade, descer aqui para unir. Não, vamos fazer uma rampa. Não tem. Tem que subir aqui, irmão. Tem que subir aqui, senão está fora. E olha só que aqui o autor fala. Guardar os mandamentos não é uma condição para conhecer a Deus, mas um sinal de que o conhecemos e o amamos. Que coisa. Então, guardar os mandamentos não é uma condição para conhecer a Deus. Não é, porque eu já conheço mesmo. Eu já conheço e o amo. Por isso que eu guardo os mandamentos. Então, isso é um sinal de que eu conheço a Deus. Então, se eu ouço a palavra de Deus, quando fala mandamentos, irmãos, viu? Às vezes a pessoa pensa falando só os 10 mandamentos. Mas quando a gente fala mandamentos, são todos os mandamentos que Deus deu. Tanto mandamentos em relação ao relacionamento, em relação a amizades, em relação a comportamento, em relação à modéstia cristã. Todos os mandamentos que Deus colocou. E a Moash, nos livros de saúde, ela fala que a mensagem de saúde é lei de Deus. É tanto lei quanto os 10 mandamentos, ela fala aí. Né? Sim. É lei de Deus. E olha só. Portanto, o conhecimento de Deus não é apenas um conhecimento teórico, mas conduz à ação. Olha a ação. Conhecer a Deus me leva a fazer as coisas. Sim. Então não é somente, eu conheço, tá bom.
Não, E aí, embaixo, onde você estava lendo, se me amais, guardareis o meu mandamento. João 14:5. Aí, ó, tem um texto aqui, ó, 1 João 5, verso 2 a 3. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando? Quando amamos a Deus, praticamos seus mandamentos. Aí nós estamos na unidade. Porque este é o amor de Deus, que guardamos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, irmão, olha no início. Ó. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Estamos em unidade. Amamos e amamos. Quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Pronto. Aí tem Então, tá unidade. vendo a unidade? Eu só faço parte da unidade quando primeiramente eu me preocupo em honrar a Deus. Aí eu vou amar o próximo. Sim. Aí não adianta. Mas se eu falo que eu só aguardo o mandamento da volta de Jesus, como que eu... Não tem unidade, Alexandre. Não adianta. O pessoal vai brigar, vai bater cabeça. Nunca. Porque quando eu falo que nunca vou guardar os mandamentos, que só Jesus voltando para Jesus transformar, nunca vai ter unidade. E se nunca vai ter unidade, alguém aqui está mentindo. Porque ou está mentindo a pessoa que está falando isso, ou está mentindo Jesus. Um dos dois tá mentindo. E aí, eu particularmente acredito que Jesus esteja falando a verdade. Amém. Também. Então a mentira deve estar no homem, nas pessoas, não em Deus, né? Lê João 13, Ricardo. João 13, 34, 35. Nós vamos dar aí, fazer alguma coisa aí. João 13, verso 34 e verso 35. Diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Aí Jesus falou um novo mandamento, um novo. Será que era novo esse mandamento? Novo assim? Nunca ninguém ouviu? Jesus tirou de nada, do nada? Não tirou do nada. As pessoas tinham esquecido já disso tudo, né? Ah, então é novo porque o pessoal tinha esquecido. Esquecido já, né? Porque em Levítico 19, 18, Deus já deu esse mandamento. Amar ao próximo assim como a ti mesmo. Então esse mandamento não era novo porque tinham esquecido. Interessante que a tradição, os fariseus, a liderança, ensinou assim: o meu próximo é nós aqui, ó. O samaritano não é meu próximo, o romano não é meu próximo. Aí Jesus falou, dá aquele Mateus 5, né? Amará os teus inimigos. Se um romano pedir para você andar uma milha, ande duas com ele. Se pedir uma capa, dá tudo para a pessoa. Olha, interessante que a palavra de Deus fala assim, que Jesus veio, né, para engrandecer a lei e tornar-a gloriosa. Mas ainda ele elevou, e muitas vezes as pessoas falam assim, não, Jesus veio guardar a lei por mim, veio baixar, e veio aliviar para mim. Não baixou a norma. Não veio baixar a norma coisa nenhuma, ele veio aumentar. Aumentou. Ele aumentou por mais ainda, porque ele sabe que a pessoa porque o pessoal acreditava assim, não adulterarás. Aí eu nunca adulterei. Aí Jesus falou assim, se você olhar para o pensamento puro com a mulher, já era. Então Jesus jogou lá em cima. Lá em cima. E aí ele fala até assim, se vossa justiça, falou para os discípulos, não exceder, não for mais que os fariseus. E muito, claro. Não é só um pouquinho não, não é um pouquinho não. Exceder, mais. Não é um passo só não, é em muito. Em muito, deixa bem claro, em muito dos discípulos fariseus, vocês não tem chance. Então Jesus pegou a palavra falando que estava ali embaixo, que os homens ainda falam, os fariseus é terrível, olha, que a norma alta, Jesus falou assim, não, é aqui. É aqui, está errado, está abaixo, é em cima. É em cima. É em cima, por incrível que pareça, irmão, mas é isso mesmo. Mas ele dá poder para cumprir, sim. Nós lemos aqui. E ele mostrou como chegar lá, né? Isso. Ele mostrou como chegar lá. É isso que nós temos que ter em mente. Mas, Alexandre, você vê que essas coisas assim, para acontecer isso, nós temos que parar, assim, no meio cristão nós estamos falando, né? Nós temos que parar de rejeitar a luz, de rejeitar a mensagem. Se a gente fica rejeitando, Alexandre, não tem jeito. Não tem jeito. É bater cabeça. Olha, Alexandre, se você me permite, eu quero só ler um texto aqui do Grande Conflito. Né? Olha, aqui o meu... E nesse livro aí, eu esqueci a página, mas fala que, voltando àquele assunto anterior, que há mais pessoas fiéis nas igrejas que professam Babilônia do que no nosso meio. Sim. Olha, e outros livros dela, se não me engano, Evangelismo ou é a Serviço Cristão, fala que essas pessoas não vêm hoje porque se viesse, se escandalizaria, porque nós damos um mau testemunho. Sim. Nós não vivemos o que a gente prega, então, irmão. As pessoas não vêm hoje, e se elas vierem dar mau testemunho, escandalizaria. A gente está vendo que prega... Elas vão ver o nosso alimento, a Bíblia Espírito fala um alimento mais saudável, a gente come tudo. O Bíblia Espírito e Profecia fala sobre vestuário. A gente vai vestuário mudando. Como é que as pessoas consagradas... Tem igrejas aí, irmão, que as músicas são sacras.
Aí ela sai de lá, vem pra cá e vê nossa música contemporânea aí, misturada com rock, jazz, música popular. O que ela se escandaliza? Então elas ficam lá guardadas, que no alto clamor, Deus sai dela, aí se une com o povo que se uniu, cara, na verdade. Sim. Aí vira aquele montante de união. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E aqui, olha só, Alexandre, aqui está na página, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, está na página 379. E o capítulo? O capítulo aqui é o capítulo Uma Advertência Rejeitada. Olha só, recebesse o professo o povo de Deus, veja, aqueles que dizem que é de Deus, tá? A luz, tal como lhe refugia em sua palavra, tal como está escrito, sabe, não fique inventando nada, e alcançaria a unidade, porque Cristo orou. A unidade, é só receber a verdade, a mensagem como está, pronto. Já se une, pronto. É só receber, não questionar assim. Questionar sim, você saber, será que é isso mesmo, é verdade? Estudar, tudo bem. Eu estou falando assim, no termo questionar, não, isso não tem nada a ver. Sim. Ah não, é só não ficar falando que não tem nada a ver, em vez de falar o seguinte, Senhor, me dê poder, Senhor, eu reconheço minha fraqueza, eu reconheço minha pecaminosidade, me ajuda a ser fiel, até agora eu te desonrei, me ajuda a te honrar agora, me liberta desse desejo maligno. Não, mas, sabe, Alexandre, você, não sei se os irmãos já perceberam nas igrejas, dificilmente você vê alguém orando e falou assim, Senhor, não, tira de nós o desejo de pecar. Nós pedimos perdão pelos pecados, direto. Perdoa nossos pecados, perdoa nossos pecados. E aí Deus parece que lá de cima, Deus fala assim, mas qual, querido, você quer que eu te perdoe? Qual? Ele nem sabe mais que pecado que tem que pedir perdão. Só fala, perdoa nossos pecados. Em vez de clamar a Deus, virou formalidade. Virou formalidade. Em vez de falar assim, Senhor, me liberta desse desejo maligno. Ó, Senhor, eu gosto de coisa errada. Ó, Senhor, eu gosto de comer essas coisas erradas. Ó, eu gosto de ver essas coisas erradas na TV, em filmes e não sei o quê. Eu gosto de ficar olhando com olhar malicioso para as mulheres. Não, ninguém pede perdão a Deus e pede para Deus tirar essa coisa maligna do coração. Não pede. Quando eu falei ninguém, não estou falando no termo geral, estou falando na questão só de questão de metaforicamente no modo de falar. Então, as pessoas não pedem perdão e não pedem para Deus tirar o desejo maligno. Senhor, tira de mim esse desejo de ficar jogando futebol, de gostar de time de futebol. Tem alguma coisa do mundo, né? Não pede. Não pede para que Deus tire o desejo, só pede perdão. Ele pede perdão para fazer de novo. Você já percebeu isso? Nós estamos pedindo perdão para fazer de novo. Aí eu fico pensando, será que Deus está perdoando? Uma formalidade, religiosidade, né? Você vai para a igreja, volta para sua casa, cumpre com suas tarefas, e volta para casa, tudo bem, faz o almoço e está tudo bem, eu estou em paz, estou salvo. Ainda continua, olha só. Alcançaria a unidade por qual Cristo orou, a qual o apóstolo descreve como a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Diz ele, um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Está em Efésios capítulo 4, verso 3 até o verso 5. Então, se eu me entrego a Deus, o que Deus falou, se eu me entrego a Deus, pronto, eu tenho vitória. Sim. Eu tenho vitória. Eu não vou ficar discutindo. Todo mundo tem suas fraquezas, Alexandre. Sim. A gente sabe disso. Agora, inventar desculpa para poder continuar na prática do mal, isso é satânico. Sim. Né? Eu quero ler um texto aqui, texto 1 para a igreja, volume 4, irmãos, página 31, que o tema desse subtítulo é a fé compartilhada em amor. Então a gente vai compartilhar a mensagem com outras pessoas, né? E olha o que ela fala aqui, ó. Às vezes nós somos egoístas e não estamos, às vezes, nem sabendo. A intemperança de qualquer tipo é a pior forma do egoísmo. Os que verdadeiramente temem a Deus e guardam seus mandamentos, como a gente leu, os que verdadeiramente temem a Deus e guardam seus mandamentos, considera essas coisas à luz da razão e da religião. Como pode algum homem ou mulher observar a lei de Deus, que requer que o homem ame seu semelhante como a si mesmo, e dissipar em apetite intemperante que entorpece a mente e enfraquece o intelecto, e enche o corpo de enfermidade? É uma pergunta. Como é que pode as pessoas fazer isso? A intemperança inflama as paixões e dá rédea solta à lascívia, e a razão e a consciência são cegadas pelas paixões inferiores. Então, ela está falando aqui bem claro, como é que pode os que dizem estar guardando o mandamento de Deus, que temem a Deus, e não é temperante. Então, intemperança, irmão, é pecado. E a temperança, o alimento, não é só comer para viver 100 anos. Ninguém quer isso. A mensagem é para que possamos glorificar a Deus através das nossas vidas. Sim. E a pessoa vendo você, cara, você está saudável,
A pessoa está vendo você Quer comendo saber o direitinho. porquê. Por que, irmão, que você está assim? Por quê? Aí você tem que entregar a fé compartilhada em amor. Sim. E outros textos que a morte fala, nos livros de saúde, ela fala que é o cunho de penetração para o Evangelho. Verdade. E é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Então, irmão, não tem... Tira essa filosofia, essa ideia que fica só filosofando. Não é ponto de salvação. Não é ponto de salvação. Ponto de salvação é Jesus, irmão. Se a gente não praticar o que Deus disse, vira tudo ponto de perdição. E Alexandre, Jesus conta isso também, né? Em Lucas 22, ele fala a respeito como é o nome dele? A parábola do rico e do Lázaro, lá falando assim. Tudo bem que era uma parábola, era só uma ilustração que eles estavam lá, que eles são superiores, que eles eram filhos de Abraão. E aí conta na história, né, o rapaz lá, que falou, não, mas manda meu irmão ir lá avisar, que eu estou aqui sofrendo. Jesus falou o seguinte, não, eles têm Moisés e os profetas. Sim. Moisés, porque foi o homem que trouxe a lei de Deus, que foi que mostrou a lei de Deus, e os profetas, todos os profetas. Né? Ele falou, não, mas se for alguém dos mortos, vai vir. Ele falou, não, ele tem Moisés e os profetas. Se não crer em Moisés e os profetas, não adianta mandar outro não. Então, aí até ele fala, nem que vinha uma pessoa dentro dos mortos, vão acreditar. Jesus estava falando para eles, e veio, Lázaro não ressuscitou, vocês não creram. Verdade. Lázaro ressuscitou, vocês não creram. Falaram que tinha que matar ele também. Então não adianta levantar morte. Quem está com o coração endurecido pode levantar morte, pode descer um anjo em pessoa, a pessoa não se converte. Só se converte através da palavra de Deus e oração. Só isso. Só. É verdade. Que coisa, irmão. Então vamos lá na sexta-feira, tem um texto pra gente comentar, Ricardo, aqui ó. Pergunta 3, pergunta para discussão. Como alcançar a unidade? Olha a pergunta. Se o profeta, o povo de Deus, recebesse a luz, como que lhe refugie de sua palavra, alcançaria a unidade pelo qual Cristo orou. Grande conflito, página 379. Então, como que alcançar a unidade? Já sabe. Obedecendo a palavra. Sim. Obedecendo a palavra. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Não tem outro caminho. Não tem um caminho mais fácil. Não tem um caminho, como é que fala assim, vou fazer atalho. Não existe atalho. Brincadeira, jogos, não vai unir, mano. Não vai unir ninguém. Não, você pode ter almoço, não adianta. Brincadeira, festas, não vai unir. Farra. Não, você pode fazer um grande ajuntamento. A grande ajuntamento não significa união. Não significa união na verdade. Porque essas pessoas muitas vezes fazem um grande juntamento contigo, mas daqui a pouco, na sua necessidade, não está nem lá do seu lado. Bom, no juntamento, o que eles falaram ali quando Jesus estava? Jesus Barrabás. Estava todo mundo junto ali. Todo mundo junto no juntamento. Solta Barrabás. Não conseguia nem compreender o que tinha um justo ali. Sim. Não conseguia compreender. E também aquele homem, eles tinham raiva de Cristo, né? As pessoas estavam ali, tinham raiva de Cristo porque a vida de Cristo era um testemunho contra a vida deles, né? Então não é de novidade, não é de se esperar algo novo disso. Não adianta, por mais, Alexandre, que a gente queira fazer coisas para atrair pessoas, se não for a verdade, se a verdade não atrair, não adianta. E às vezes a gente vê, né? Às vezes a pessoa faz vários eventos assim de pregação, e a pessoa vai lá e convida, e vamos batizar, e batiza as pessoas. Mas a pessoa nem fantasia de profeta, ou fantasia de Jesus, de tudo, para ver se atrai. Aí batiza, até batiza, às vezes consegue batizar. Aí batiza a pessoa fica no máximo uma semana, 2, vai embora. É porque aquele fogo daquela emoção passa, né? Sim. E aí emoção, você está na adrenalina, que lindo, bonito, eu vou. Depois passa aquilo lá. Então não adianta nada, porque se a verdade não segurar a pessoa no caminho de Deus, nada segura. Nada segura. E outra, porque também Deus não quer outra coisa, né? Deus não quer reconhecimento, amor, um amor interesseiro, né? E isso, amor interesseiro não é nem amor, a gente sabe disso. Amor interesseiro não é amor. Amor interesseiro, você tá com um sentimento egoísta querendo levar vantagem de alguma coisa. Sim. Então, Deus quer amor desinteressado. Um amor desinteressado passa por cima de qualquer obstáculo. Sim. Não é verdade? Então, seja Deus. Mas do jeito que a gente está vivendo, nós temos que mudar e muito. E, irmãos, os nossos dias estão se findando. Essa é a realidade. Sabe, eu fico imaginando assim, o nosso tempo como fosse uma ampulheta, né? A areinha está descendo assim, ó. Já está acabando, sabe? Já está acabando a areinha. Só que caiu o último pozinho, aí vai ficar difícil. Quem é santo continua na santidade, quem é ímpio continua na impiedade, não adianta chorar mais. Quem não venceu recebe as 7 últimas pragas, infelizmente. E não vai vencer porque não quis vencer. Essa é a realidade, porque Jesus deu plenamente a oportunidade. Porque no final desse livro Grande Conflito, os irmãos podem ler as últimas páginas, 2 últimas páginas você pode ler,
que Satanás ele se ajoelha e os perdidos anjos se ajoelham e E diz, reconhece. Deus é amor. Todos vão dizer, eu tive oportunidade, eu não quis. Eu não quis. Então desce fogo do céu e consome, porque eles mesmo vão dizer, eu tive oportunidade, eu não quis, Deus é amor. Eles se ajoelham perante Deus e desce fogo do céu. Eles mesmos sabem que eu mereço. Sim. Então, irmão, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós, que nós possamos compartilhar essa mensagem com outros irmãos, possamos orar pelo nosso projeto, para que possamos crescer para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Que essa mensagem chegue a todos os nossos irmãos, todos queridos de outras igrejas também, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ajoelhar para falar com Deus? Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, pela Tua palavra Amém. e a oração que Cristo fez e vai se cumprir no Teu povo. Amém, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a se colocar de maneira que o Espírito Santo possa encher, nosso copo possa ficar virado para cima. Amém, Senhor. Para que possamos participar desse refrigério, onde todo o Teu povo vai estar unido, Deus, e não vai aceitar o sinal da besta. É verdade, Senhor. Ó Deus, abençoe todos os nossos irmãos que estão ouvindo e possa também se unir na verdade. E se alguém está rebelde, não quer se unir na Tua verdade, que o Senhor possa converter em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tira o nosso coração de pedra, dá um coração de carne. Deus. Amém, Pai. Abençoe toda a nossa família, cure a enfermidade física e espiritual. Transforma o nosso lar, nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.